Considerando a neurodiversidade e com a contribuição de matemáticos pesquisadores dislexos, esse artigo explora a relação entre tanto a dislexia e a matemática, encontrando pontos fortes e desafios comuns de pensadores dislexos nos mais altos níveis da matemática. Um ponto importante que esses participantes destacam é que, por exemplo, eles verificam um melhor raciocínio visoespacial. Ele, não somente ele, né, no caso o autor também valida esse fato. E falam também sobre abordagens únicas na resolução de problema, comentam sobre a resiliência. Dentro do trabalho, ele coloca algumas colocações do autor Burton, tanto no ano de 2004 quanto em 1999. Isso se dá em decorrência de uma tradição de pesquisa que ele explora, que descreve o seu próprio pensamento. Então, os matemáticos eles vão fazer essa reflexão para descrever como eles aprendem. Porém, dentro dessas pesquisas não é mencionado especificamente sobre a neurodiversidade. Então, a gente pode aí pensar que a maioria dos matemáticos que contribuíram para essa pesquisa se identificam como pessoas neurotípicas. Num primeiro momento, ele cita esse trabalho, que seria uma tradução aí, os matemáticos como inquiridores aprendendo sobre aprender matemática. E nele, todos os participantes descrevem a resolução de problemas visualmente. O que acontece com a maioria dos participantes do estudo de Lambert, que é o que eu estou explorando com vocês, e também no estudo de Burton com 70 matemáticos. E essa pesquisa, eu deixei aqui a foto do livro para vocês conseguirem verificar e como seria a tradução do título. Agora ele também traz uma ênfase nesse segundo trabalho, peraí que eu vou focar, que foi o de 1999, no qual a maioria dos participantes também discutem a importância da intuição nesse processo, que também foi um tema que teve no trabalho de Lambert colocado. E a tradução, no caso dessa obra, já seria por que a intuição é tão importante para os matemáticos, mas ausente na educação matemática. Essa é a capa do trabalho de Burton. Em geral, o que a gente consegue perceber é que os comentários dos entrevistados da pesquisa de Lambert destaca alguns pontos no qual não é abordado no trabalho de Burton, em nenhum dos dois aí em questão. Os pontos que são enfatizados no trabalho de Lambert pelos participantes como algo desafiador, e foi comum dentro da fala de vários deles, é tanto o processo da escrita matemática sendo um desafio em particular, comentam que até acabavam publicando menos trabalhos por causa de não ter que formalizar esse desenvolvimento matemático no qual eles fizeram. Um outro ponto também é sobre a parte da memorização, que também é pontuada no trabalho e não é encontrado nada dentro dos textos de Burton, ou seja, isso provavelmente não é um desafio para aqueles 70 matemáticos que foram explorados, por exemplo, no primeiro trabalho de 2004. Mas, em geral, foi isso que é abordado e discutido. E, na minha opinião pessoal, dentro da matemática, eu também me senti desafiada quando tive contato inicialmente com a escrita matemática e até mesmo com a memorização, que está muito vinculada com a matemática, e dentro dos processos avaliativos, eles não pontuam isso sendo um desafio para uma pessoa, para a maioria das pessoas, né? Então, por exemplo, uma prova com vários teoremas, para a maioria das pessoas ter ele de cor sapateado é tranquilo. Não, o professor não vê isso como algo desafiador. Já para mim, isso é um grande desafio. E eu acho que é bacana compartilhar isso aqui. É claro que eu estou falando a minha opinião pessoal e não a opinião do autor e nem dos participantes, tá? É importante enfatizar. A partir disso, eu acho importante destacar a opinião do autor, e ele coloca que são áreas interessantes aí a serem exploradas e podem, a partir disso, causar um aumento na acessibilidade ao STEM. STEM é uma sigla que vincula tanto agrupa, né, disciplinas, a formação dentro da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática,
como esse trabalho não foi realizado no Brasil, foi realizado em outro país, eles costumam utilizar essa sigla para vincular essas 4 áreas. E ele fala, então, voltando, né, ele comenta que isso seria aí, poderia, no caso, acarretar numa maior acessibilidade para o STEM para todos os alunos. E aí ele ainda pontua que em estudos futuros é esperado aprender mais sobre a dislexia e a matemática em um nível universitário. E eu acho que é a importância desse trabalho de Lambert, porque basicamente ele faz uma colocação do que eu estou realizando na minha pesquisa. E ele também inclui o apoio dos alunos dislexos e a persistirem dentro da carreira do STEM e quais as inovações pedagógicas que podem apoiar a aprendizagem matemática para esses alunos em questão. Em último momento, para ir para os finalmente desse trabalho de Lambert, em 2022, o autor traz uma pontuação dos participantes sobre eles terem quase se afastado da matemática, muitas vezes pelos professores e pelas turmas. E aí eu deixo a ênfase da gente pensar sobre essa interação, sobre essa relação social dentro da matemática, e não somente sobre os desafios que a matemática causa, e sim que o ambiente matemático também pode causar. Então, vamos, antes de ir para um segundo momento aqui desse trabalho, fazer um panorama geral do que foi comentado. Então, todavia, ele comenta e verifica que a memorização no trabalho de Lambert foi pontuada como um desafio dentro dos fatos matemáticos. Além disso, o modo de comunicar essas ideias matemáticas, especialmente dentro da escrita, também é algo desafiador. E ele também coloca que as experiências podem variar individualmente por cada pessoa com dislexia. E destaca a importância de considerar essa diversidade dentro da população dislexa. E considerar também os dislexos dentro da população de matemáticos pesquisadores, que não ocorre dentro do trabalho de Burton. Essas descobertas podem abrir novos caminhos de pesquisa educacionais que vão além de um modelo médico de deficiência, provendo uma visão mais inclusiva e valorizando as habilidades únicas desses alunos em questão. Então, por fim, vou trazer um quadro de relato com as colocações dos entrevistados, algumas que eu achei importante de evidenciar. Então, abre aspas. Basicamente, estou confortável com o fato de não vou, né, ser rápido em muitas coisas e estar bem em não ser rápido. Os testes de fluência realmente fazem você pensar que a velocidade é o negócio todo. E foi muito importante para mim perceber que não é isso que importa. E eu acho legal também pontuar que quando a gente tem a consciência que, por exemplo, eu dei o meu melhor dentro das circunstâncias, dentro do tempo que eu tinha disposto, é algo muito importante. Às vezes a gente fica se cobrando, mas a gente tem que refletir o que eu conseguiria ter feito diferente. Aquilo foi o meu melhor? E saber pontuar e trazer esse conforto pra gente, que a gente sempre acaba com uma nota ruim, às vezes com alguma situação desconfortável, a gente fica se culpando. E a gente deveria reavaliar o que poderia ter mudado. Às vezes era o que dava para ser feito com o tempo, com a situação, com o meio que tinha em mão. Mas prosseguindo, a matemática era algo que eu podia fazer onde ler e escrever não era um fator tão forte. E a lógica de como descobrir as coisas era. Eu adorava provar as coisas, adorei descobrir as coisas. Como disléxico, nunca fui bem em cálculos ou em lembrar fatos mecânicos como tabuada. Eu também, principalmente as fórmulas de volume, para mim sempre foram muito difícil. Aí eu descobria algumas relações básicas que eu precisava e demonstro todo o resto. Só que quando eu estava, por exemplo, no ensino médio, algumas coisas eu me atrapalhava nesse processo e acabava chegando em fórmulas errôneas. Então, de certo modo, não ter, por exemplo, um resumo de fórmulas em mãos acabava fazendo eu cometer erros. E às vezes você ter um resumo, um glossário aí com acesso a essas fórmulas, não quer dizer que você vai saber operá-las. Isso é algo que também o professor tem que ter em mente. Até onde ter algo decorado é realmente você compreender sobre o assunto.
Além de um certo ponto na matemática, não se trata realmente de cálculos, depois de um ponto você começa só a ver letras. A aula de geometria foi quando a matemática se tornou interessante, mais fácil para mim. De repente, eu estava em um mundo não de fios, de símbolos a serem processados, mas de forma, espaços, linhas, ângulos, conceitos e provas semelhantes a narrativas. E de repente, tudo fez sentido. Bem, toda a minha memória é meio visual, é como produzir pequenos trechos de filme. Porque meu cérebro virava as coisas com muita facilidade, entendia as equações de forma rápida e fácil por causa da minha dislexia. A dislexia eu explico para as pessoas que é como se você fosse forte em uma coisa, mas isso te torna fraco em outras. E por fim, o último trecho que eu destaquei é que resiliência, eu acho. Apenas ser capaz de superar coisas que não são necessariamente as mais fáceis para você. E aqui eu trago a fonte também, que foi o texto de Lambert de 2022. Espero que vocês tenham gostado desse momento de destacar as colocações de outros dislexos no para lá do ensino superior, né? Porque eles já são professores, pesquisadores aí no caso na área da matemática.